Bem-vindos a mais uma análise por aqui. E hoje a gente já vai mergulhar direto no assunto gigantesco. Pensa num fenômeno global que faz parte da vida de quase todo mundo. O Dia das Mães. É aquele feriado que, todo ano, enche as nossas casas com flores frescas, presentes de todos os tamanhos e, claro, aqueles comerciais de TV super emotivos que sempre conseguem arrancar algumas lágrimas da gente, né? Todo ano, milhões e milhões de pessoas entram nessa onda. Mas por trás dessas homenagens e de todos os laços de presente, tem uma história oculta impressionante. Uma história que quase ninguém conhece. E a grande pergunta que fica no ar é exatamente essa. Por que a criadora do Dia das Mães tentou destruir a própria data? Pois é, a gente está falando de um paradoxo não só gigante, mas genuinamente chocante. A mulher que sonhou e criou esse feriado que a gente tanto ama, passou o resto da vida numa verdadeira guerra. Uma batalha incansável contra as empresas de cartões e as gigantes corporações florais que lucravam rios de dinheiro com a ideia dela. É uma virada de roteiro simplesmente inacreditável. E para entender como tudo saiu tanto dos trilhos, a gente precisa dar um passo atrás. Parte 1. A origem de tudo. Tudo começou lá nos Estados Unidos no ano de 1905, com um luto devastador. A mãe de Anna, Anne Reeves Jarvis, não era uma pessoa qualquer na comunidade dela. Ela era uma mulher que dedicava os dias para ajudar famílias que viviam na pobreza, cuidava de um monte de crianças e olha só que heróico, chegou a tratar soldados feridos em meio ao caos da Guerra Civil Americana. A perda dessa figura tão altruísta deixou a Anna emocionalmente destruída, e foi dessa dor gigantesca que nasceu a vontade de criar um dia especial, para garantir que mães como ela jamais fossem esquecidas. A primeira celebração oficial aconteceu apenas 3 anos depois, em 1908, e a ideia bateu tão fundo no coração das pessoas que o crescimento foi literalmente meteórico. Tanto que em 1914, o então presidente americano Woodrow Wilson transformou o Dia das Mães numa data oficial no país inteiro. O que parecia ser o final perfeito e uma homenagem linda, bom, estava prestes a se transformar em outra coisa. Parte 2. A Guerra de Anna Jarvis. Foi logo depois dessa oficialização que o tributo profundamente pessoal foi meio que sequestrado pelas corporações. Rapidamente, virou uma massiva máquina de fazer dinheiro. E existe um abismo enorme entre a visão original da Anna Jarvis e a realidade que foi impulsionada pelas indústrias. De um lado, a gente tem a essência do amor puro e sincero. Um amor demonstrado através de tempo dedicado e cartas escritas à mão. Era algo que exigia sentimento de verdade, sabe? Sem envolver transações financeiras. Mas, do outro lado, veio a realidade clínica focada puramente no lucro. Flores compradas a correndo em lojas, cartões produzidos em massa por indústrias gráficas e muito, mas muito dinheiro envolvido. Aquela intenção altruísta foi totalmente engolida por campanhas comerciais e táticas de venda super agressivas. E isso deixou a Anna absolutamente furiosa. E para entender o nível da reação da Anna, a gente precisa ver até onde ela foi nessa luta. Porque ela não ficou só chateada num canto, não. Ela tomou atitudes extremas contra essa máquina corporativa. A Anna começou a organizar protestos públicos, batendo de frente com as empresas que vendiam produtos do Dia das Mães. Ela tentou ativamente cancelar eventos oficiais e comemorações que ela achava comerciais demais, e chegou ao ponto de abrir diversos processos legais contra organizações inteiras para tentar blindar e proteger o verdadeiro significado do dia que ela tinha criado. Toda essa frustração acabou culminando numa das acusações mais impressionantes que ela fez, o uso da expressão preguiça emocional. É pesado, não é? A Anna foi super taxativa em afirmar que comprar um cartão pronto que foi impresso numa fábrica com uma mensagem escrita por um estranho qualquer, em vez de sentar e escrever algo vindo do próprio coração, era simplesmente uma demonstração inaceitável de preguiça emocional. Na visão dela, se o amor por uma mãe é autêntico, ele jamais, em hipótese alguma, deveria ser terceirizado para uma monárquica. E a triste realidade dessa história toda se resume a um único número: 0. Essa é a ironia mais profunda e trágica de toda a jornada. Anna Jarvis, a mulher que batalhou contra o sistema e dedicou anos da vida tentando derrubar a própria criação, morreu praticamente sem nenhum dinheiro no bolso. Num contraste absurdo com a conta bancária zerada dela, as grandes indústrias e lojas de varejo que ela tanto desprezava continuaram e, claro, continuam até hoje, faturando milhões anualmente com a data que ela mesma inventou. Parte 3. A chegada ao Brasil. É muito fascinante observar como a força dessa imensa máquina comercial cruzou fronteiras e rapidamente foi traduzida para o mercado brasileiro ali pela década de 1930. Naquela época, o feriado começou a ganhar uma atração muito forte no país. Até que em 1932, o então presidente Getúlio Vargas oficializou a comemoração. Foi a partir desse decreto que o segundo domingo de maio foi fixado e sedimentado de vez no nosso calendário nacional, dando início a uma tradição que passaria a ditar o ritmo de incontáveis lares brasileiros.
E a comercialização se enraizou de um jeito tão intenso em solo brasileiro, espelhando perfeitamente a realidade lá dos Estados Unidos, que a data virou um autêntico gigante do varejo. Para dar uma dimensão, hoje, em muitos setores comerciais no Brasil, o volume de vendas do Dia das Mães perde unicamente para o Natal. Há uma quantidade simplesmente absurda de dinheiro mudando de mãos todos os anos, tudo por causa de uma ideia que começou apenas com o luto sincero de uma filha. Parte 4. O verdadeiro significado. Esse é o momento perfeito para a gente refletir profundamente sobre essa ironia que acompanhamos até aqui. A data comercial mais pesada, lucrativa e rentável de todo o primeiro semestre nasceu a partir de alguém que lutou fervorosamente pela ideia de que o amor verdadeiro nunca deveria ser vendido. A gente precisa relembrar o que estava por baixo de toda essa camada de consumismo moderno, das propagandas emotivas e dos shoppings lotados. O objetivo original era muito simples: garantir que o mundo jamais esquecesse o imenso valor do amor materno. O que Anna Jarvis queria de verdade se resumia a 4 coisas: tempo dedicado, carinho, total atenção e palavras genuinamente sinceras. Era puramente sobre conexão humana, não sobre transações num caixa de loja. E para encerrar nossa explicação de hoje, fica uma pergunta bem filosófica e provocativa para a gente pensar. Diante de tudo que aprendemos sobre as origens e sobre a implacável comercialização dessa data, o que realmente importa mais? Um presente comprado às pressas numa loja ou dedicar o nosso tempo para oferecer palavras autênticas e verdadeiramente sinceras? É algo que desafia fortemente os comportamentos de consumo que a sociedade moderna ensinou para todos nós. Fica aqui o convite à reflexão, na esperança de que essas informações ajudem a enxergar as próximas datas comemorativas por uma perspectiva totalmente nova. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e continuem sempre em busca da história por trás das tradições.